tarde a todos, é um prazer estar aqui. Se vocês têm comida a mais em casa, o que é que fazem com essa comida? Confessem. Sobrou muita comida do jantar, boa, variada, colocaram o vosso melhor espírito culinário, os melhores ingredientes, a melhor tecnologia que têm na cozinha, mas produzem tão bem, cozinham tão bem que sobrou muita. O que é que vocês fazem? Congelam, guardam para o dia seguinte. Nós vivemos uma crise onde não há falta absolutamente nenhuma de dinheiro. Há excesso de dinheiro. As crises anteriores ao modo de produção capitalista eram crises de escassez. Do período medieval, daí que o capitalismo tenha sido um extraordinário salto face aos modos de produção anterior. Porque ao criar mercados nacionais e internacionais, ao libertar os homens do sistema feudal, das passagens aos senhores, etc., dos tributos aos senhores, permitiu, a pouco e pouco, um desenvolvimento extraordinário das forças produtivas. E colocou-nos numa situação extraordinária, ou seja, nós deixámos de estar à mercê de pragas agrícolas, de fomes que eram devastadoras para as comunidades. Nós passámos a ter domínio, ou um grande domínio sobre a natureza, um enorme domínio sobre a natureza e, portanto, uma praga ou uma fome já não tem o efeito devastador. Porquê? Porque nós passámos justamente, desenvolvemos a técnica, desenvolvemos a ciência, desenvolvemos tudo através do trabalho para proporcionar esse modelo. Mas esse modelo está no seu declínio histórico, como tudo, como todos os modelos, eles são históricos, têm princípio, meio e fim. Nós vivemos hoje, seguramente, um processo de decadência do modo de produção em que, sistematicamente, estamos a assistir à destruição de capitais para garantir a sua valorização, ou seja, produziu-se imensa comida. Nós nunca produzimos tanto como no século XXI. Nunca produzimos tantas máquinas, tanta gente com capacidade de trabalhar e inventar. Temos tanta comida a mais, mas algumas poucas pessoas, decidiram que para nós garantimos que aquela maçã que ficou ali sozinha, a única maneira dela ser valorizada é destruir tudo o resto que está à volta. É a única maneira de elevar as taxas de lucro. É garantir a destruição recessiva. Não lhe vamos chamar de destruição criadora, que é completamente assintoso num país com 25% de força de trabalho desempregada e 3 milhões de pobres oficialmente, estar a chamar criativo ao facto de se sabotar a produção, de separar as máquinas para não produzirem, de se despedir de pessoas e colocar as que estão a trabalhar no dobro, quer das tarefas, quer do tempo de trabalho, mandando emigrar as pessoas, obviamente, investiu-se nos filhos e vê-se os netos crescer pelo Skype. É um processo de erosão da nossa força de trabalho qualificada e não. Nós precisamos das pessoas a trabalhar, nós precisamos de produzir e estamos a perder isso tudo para garantir, salvar acionistas privados que normalmente aparecem sob a ideologia de algo que aparece sempre como eterno e como inquestionável, não é? Como se tivesse fundamentação científica, que são os chamados mercados. A austeridade é uma ideologia, é uma violência política, mas é uma ideologia. Eu, pessoalmente, acho que é uma ideologia com legitimidade como qualquer outra ideologia. Ou seja, há um grupo de pessoas que defendem que, efetivamente, se deve colocar as pessoas a trabalhar até à exaustão, se deve ter 1,5 milhão de desempregados porque o desemprego pressiona os salários de todos para baixo, não se deve financiar o Estado Social e a Segurança Social, não se deve financiar a educação, não se deve ter transportes coletivos de qualidade para garantir a remuneração de acionistas privados. É uma ideologia. O que não pode é ser apresentada como uma verdade absoluta. É uma ideologia legítima, como vocês sabem, fortemente defendida pelo Sindicato Internacional de Banqueiros,
que é uma organização que ainda não está oficialmente criada, mas que tem dominado as nossas televisões. Todos os dias nós temos o Sindicato Internacional de Banqueiros às 8 da noite a explicar-nos que vivemos acima das nossas possibilidades, apesar do mundo hoje ter 62 pessoas, segundo a Oxfam, insuspeita ONG de combate à fome no mundo e de ajuda solidária, 62 pessoas que têm a riqueza equivalente a metade da humanidade. É esse o valor último do relatório deste ano da Oxfam. Eu sou historiadora e quero falar de tempo, do tempo presente e do tempo futuro. O tempo futuro é o da história. O tempo que nós vivemos é o da pré-história. Porque vejam, quando nós vivemos num mundo em que um grupo seleto de senhores investem em ogivas nucleares, tanques de guerra, fármacos que não curam e apresenta toda esta imensa panóplia como investimentos competitivos, nós temos que admitir imediatamente que vivemos num estado de barbárie social e de pré-história. E eu queria hoje falar-vos aqui da história, do futuro. As ideologias são projetos de futuro. Quem não tem está morto. Nós, como seres humanos, distinguimos-nos dos animais desde logo, obviamente pela capacidade de, através do trabalho, transformar a natureza, dominar a natureza, de preferência de forma sustentável, obviamente, mas quer dizer, é extraordinário, a espécie humana é a única espécie que conquistou todos os espaços da Terra, não é? Todos os 5 continentes, as zonas mais difíceis, dos desertos às altas montanhas, por uma extraordinária capacidade científica de invenção, de criação. Ou seja, nós temos esta habilidade extraordinária de prévia ideação. Nós temos ideias e construímos ideias e pensamos e executamos. São projeções de futuro. Todos nós temos ideologia e quem não tem está morto. O problema é quando nós achamos que a nossa ideologia é a ideologia de toda a sociedade e a apresentamos como a ideologia nacional. É daí que veio a xenofobia, o nacionalismo ou outro tipo de ideologias como a ideologia da austeridade. E eu quero-vos falar hoje de outra ideologia, que é uma ideologia de abundância e liberdade, muito maltratada ao longo do século XX, chamada socialismo. A ideologia do socialismo nasce, sobretudo, sob este signo, associada, obviamente, ao nascimento do movimento operário, da transformação das sociedades agrícolas para as sociedades urbanizadas, justamente da transformação de uma economia muito pouco desenvolvida para uma economia altamente, cada vez mais produtiva, e da ideia de que nós poderíamos, finalmente, ao final de alguns modos de produção, viver numa sociedade onde as diferenças e o indivíduo ganhassem um espaço inédito, porque as diferenças de classe social e de origem eram eliminadas. Claro que esta ideia foi brutalmente tratada pelas ditaduras, como a ditadura stalinista, cambodgiana, da China, maoísta. Ela também é hoje uma ideia muito maltratada pelos partidos sociais-democratas e socialistas. Eu penso que a maioria dos partidos do mundo ainda tem a palavra socialismo, social ou democrata nos seus nomes, que é hoje em dia associada ao assistencialismo e que, portanto, as pessoas não devem ter direito ao trabalho e a viver do trabalho, elas devem ter a possibilidade de estender permanentemente a mão ao Estado e requerer uma cantina social, os livros financiados, uma taxa moderadora para poder entrar no hospital. Portanto, é a substituição de direitos pela arbitrariedade estatal da assistência, que é obviamente indigna, porque no século XXI o trabalho é um bem social, deve ser dividido por todos, reduz a jornada de trabalho sem redução salarial e é isso que nos permite criar, pensar, e ninguém deve viver do assistencialismo. E, portanto, o socialismo tem sido, assim, imensamente maltratado como ideia, mas a ideia, obviamente, a beleza da ideia que está associada a ela é a beleza da proteção do indivíduo, é a ideia de que a cooperação nos permite trabalhar mais e melhor, em vez da competição. É a ideia de que essa cooperação permite abundância
e a abundância permite-nos a satisfação das necessidades básicas, respeitando como tal as diferenças e aumentando imenso a nossa capacidade de inventar, de criar, de ciência, etc., porque colocamos o trabalho, quer dizer, passamos em vez de trabalhar para viver, em vez de viver para trabalhar, passamos a trabalhar para viver. Claro que vocês devem dizer, acredito que digam, que esta parece uma ideia hoje estranha, parece uma ideia hoje absolutamente impensável ou até perigosa. Vejam, acreditar em Deus é uma ideia mais estranha. Vampiros, invasões extraterrestres e dilúvios apocalípticos é uma ideia mais estranha. Então, alguma coisa estranha se passa quando nós achamos que a cooperação para a produção entre nós é algo impossível de alcançar, mas acarinhamos todos os dias o obscurantismo de pensamento medieval, acreditando em imensas coisas que não têm qualquer fundamento científico ou convencendo-nos a nós de que o tempo presente é um tempo ahistórico, é um tempo sem história, é um tempo inamovível, é um tempo em que não há alternativa, é um tempo em que não há disputa de ideias e de projetos políticos, a realidade ela é como é e nós não a podemos mudar, apesar do mundo todos os dias estar a mudar à nossa volta. Nós estamos aqui neste auditório parado e a Terra continua a mover-se e nós não sentimos que a Terra se está a mover. Portanto, o mundo não para lá fora. Se em 50 anos, no século XIX, nós reduzimos a jornada de trabalho de 16 para 8 horas, por que é que em 100 anos do século XX não a reduzimos de 8 para 4 horas? Eu acho que é possível viver numa sociedade onde há transportes coletivos a toda a hora. Aliás, eu vivo parte do tempo numa sociedade assim, a sociedade holandesa. Vão-me dizer, é plano, andam de bicicleta? Não. O que têm é um transporte coletivo de 3 em 3 minutos, comboio, autocarro. Para além da bicicleta, todos os holandeses utilizam o comboio ou autocarro. Claro que isso implica financiar transportes coletivos em vez de financiar isenções fiscais às empresas de transporte individual. São escolhas, atenção, são projetos políticos. Toda a gente tem legitimidade de defender os seus projetos políticos. Eu defendo uma sociedade onde se privilegia o transporte coletivo, para libertar as cidades dos carros, para que as pessoas acordem de manhã e a primeira notícia que tenham não seja a do trânsito, seja da peça de teatro, seja a do novo grupo de jazz, como nós ouvimos aqui, um belíssimo. Uma sociedade que discuta não se as crianças vão ou não ter exames. Imaginem vocês que discussão tão pobre no século XXI. Nós não estamos a discutir se as crianças têm acesso a tocar um instrumento musical, se as crianças não podem estar durante a tarde a brincar nos seus bairros, em vez de estar despejadas nas escolas que se transformaram em armazéns 11 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, das 7 da manhã às 7 da tarde. As nossas crianças estão aí com problemas gravíssimos de obesidade, de hiperatividade, fechadas. Nós chegámos ao século XXI e temos as nossas crianças encerradas em espaços semi-concentracionários, onde não sabem o que é brincar. Vejam bem, nós acabámos com o trabalho infantil, mas temos as crianças 8, 9, 10, 11 horas, têm o horário de um adulto na escola, com 6, 7, 8 anos. Onde nós temos professores excelentes. Quem vai para professor adora crianças. Isso é a primeira razão. Tem que adorar o que vai fazer. A segunda razão é que ele é cientificamente impecável. Ele não tirou um curso de 3 anos e de um semestre que virou um trimestre, porque nós precisamos de apresentar na União Europeia resultados extraordinários de licenciados muito rapidamente. Ele tirou um curso com calma, muito bem tirado. Ele sabe muito. Porque ele sabe muito e porque ele adora crianças, ele tem que ser muito acarinhado, tem que ser bem pago e não pode estar entupido em trabalho burocrático porque se decidiu despedir pessoas no setor administrativo ou burocrático das escolas.
E então nós temos uma coisa extraordinária. Nós não temos uma empresa que nós vendemos em 6 meses a retalho, mas nós daqui a 30 anos vamos ter extraordinários profissionais que estiveram nas melhores escolas do mundo, as nossas, e aprenderam imenso e adoram o que fazem. E estão disponíveis então para nos dar, nos próximos 40, 50 anos, quando tiverem 30, o que de melhor nós lhes demos durante 30 anos, a dar-lhes a melhor educação que nós podíamos dar. Nós vamos entrar num hospital e não vamos tolerar que a palavra dinheiro entre dentro de um hospital. A saúde não é um negócio. Não se compra e não se vende. É absolutamente intolerável que aquilo que é um bem essencial de acesso à vida entre sequer a palavra mercantilização, dinheiro ou troca. A saúde é uma prestação de serviços. Ninguém pode ter medo de ficar doente porque tem medo de não ter dinheiro para pagar, para se curar. Vamos ter uma noção de cultura nesta sociedade em que nós consumimos cultura, mas produzimos cultura. Todos nós vamos ter aprendido teatro e por isso até sabemos apreciar melhor o que é um bom ou um mau teatro. Todos nós aprendemos um instrumento musical e por isso reconhecemos outra linguagem, a música. Nem todos nos vamos tornar pianistas nesta nova sociedade, como é óbvio, mas todos nós vamos compreender a linguagem musical. E, portanto, não vai haver uma separação entre consumo e produção cultural. Vai haver uma unificação entre produção e consumo cultural, produtores e consumidores ao mesmo tempo. Homens completos, como se sonhou há tanto tempo. Vejam que nós vivemos num mundo onde a maior indústria cultural do mundo, Hollywood, 90% dos filmes são sobre invasões de extraterrestres, dilúvios e guerras. Thomas Mann e Saint-Simon inventaram, com muito menos recursos, o amor eterno e o falanstério. Hollywood inventou a distopia permanente, o horror e a barbárie, para nos convencer justamente que quem tenta mudar vai ficar pior. Vamos ter universidades que são universidades, ou seja, lugares de saber universal. Significa que as portas das nossas universidades nessa sociedade vão estar abertas a toda a gente. Ao operário manual, ao matemático, ao cientista, ao professor, à doméstica. As nossas salas estão abertas para as pessoas entrarem e ouvirem o conhecimento. Não há mal nenhum, pelo contrário, em todos temos acesso ao conhecimento. Claro que nós vamos ser todos muito diferentes, vamos ter habilidades sempre diferentes. Aliás, até vamos ter habilidades novas que nem sabíamos que existiam, porque já não vamos estar atados à eterno drama e tortura da sobrevivência e dos trabalhos, que são insuportáveis, uma vez que as pessoas se eternizam nos trabalhos que odeiam e para os quais, obviamente, estão a ser semi-torturados do ponto de vista da psicologia laboral, do assédio laboral, dos horários de trabalho, etc., porque dependem deles para sobreviver. Nós temos que produzir bem, todos temos que trabalhar, exceto, naturalmente, as crianças, os idosos, as pessoas com algum tipo de deficiência que têm que ser ajudados, e bem, por todos nós, não é ajudados com valores miseráveis, mas não há nenhuma razão para que as universidades, para que toda a gente não venha às universidades e para que as nossas universidades, pagas pelos impostos de todos nós, não sejam gratuitas, universais e de porta aberta. O que cada um depois fará com o que aprendeu está em aberto. Nós não podemos, porém, fechar a porta a ninguém, ao conhecimento que, como nós sabemos, ele está produzido em cima de ombros de gigantes que nos precederam e que nós fomos ler com tanto cuidado e atenção. Eu queria despedir-me de vocês com um poema que li agora, de um livro que me ofereceram agora aqui na TEDx, deste convite maravilhoso que me fizeram. Um poema, naturalmente, do António Gedeão. O certo é que a realidade real difere bastante da realidade pensada. Os homens não esperam mesmo nada. Eu é que espero. E esse é todo o mal. Nós não somos aquilo que fazemos, nós somos aquilo que fazemos,
mas, sobretudo, somos aquilo que fazemos para mudar aquilo que somos. Nós somos a nossa imensa capacidade de projeção e transformação do futuro. Não toleramos viver na pré-história como vivemos hoje, em que todos os dias chegam cadáveres ao mar Mediterrâneo. Isso para nós é a pré-história. Nós queremos entrar na história. E lembrei-me por isso de um ditado. Vocês sabem que no Alentejo, quem teve como eu a sorte de ter avós deliciosas a tomar conta, ainda vínhamos dessas sociedades agrárias, onde as avós faziam um trabalho essencialmente doméstico ou agrícola, eu tive essa sorte, e uma das minhas duas maravilhosas avós era alentejana. E ela de vez em quando irritava-se e dizia que me ia dar umas nalgadas, que é uma coisa que vocês... são umas palmadas, mas que no Alentejo se chamam nalgadas. E eu, no outro dia, entrei num restaurante em Lisboa que pintou na sua parede: se o destino te virar as costas... Se o destino te virar as costas, apalpa-lhe as nalgas. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada.